Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu querido! Fala, minha querida! Boa noite! Por cá, professora Clismane Alves, sua professora de Direito Penal, passando para a gente bater um papo a respeito da nossa matéria, dessa matéria que é um passeio para você que vai aí fazer o concurso da PMTO, focado aqui hoje, direcionado na sua banca, a banca FGV. Tá certo, meu lindo? Tranquilos? Então já vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clicar aqui embaixo, te inscrever, deixar o like nesse vídeo, comentar ao final do vídeo o que é que você quer ver por aqui, o que foi que você achou da aula, deixar teu feedback. É muito importante pra gente, tá certo? Esses dias eu recebi até uma mensagem lá no meu Instagram, assim, ó, professora, como é que eu faço para estudar para concurso se eu tô desempregado e se eu não tenho condições, né, de investir no bom material, de investir no meu cursinho? Eu faço o quê? Eu faço um empréstimo? Se você nem tem como pagar, qual é o banco que vai lhe dar um empréstimo? Nenhum, né? O que você faz? Você fica aqui com a tribo, você fica aqui com a nossa equipe que tá toda semana fazendo uma agenda. Onde é que eu encontro essa agenda, professora? De aulas gratuitas lá no Instagram. Ó, tu aproveita já para seguir o nosso time lá no Instagram, Tribo Concursos. Todo final de semana a gente tá aqui, tira um tempinho para fazer toda a programação da semana para você que tá sem condições, porque a gente sabe que concurseiro é uma situação muito difícil que o concurseiro passa. Então todos os dias tem aqui várias aulas gratuitas, semanalmente a gente tem dezenas de aulas gratuitas e aqui já tem gravado um monte de aula. Então se você não tem condições, você faz o quê? Assiste aqui 0800 com a gente, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar com você que quer ter uma preparação completa, que quer adquirir o nosso cursinho preparatório. Mas, enquanto isso, né, como eu já falei do arroba da tribo, para você seguir, para você ficar por dentro da agenda, vou deixar aqui também, né, o meu peixe. Aqui embaixo, arroba profa Clismane Alves. Para você que ainda não me segue, já tá errado, então começa a seguir agora. Se tiver alguma dúvida no final da aula, você vai encaminhar lá no direct. Quando eu tiver um tempinho, eu vou responder. Beleza? Show? Agora, para você que tem condições,
que tem prioridades na vida, né? Porque não é a condição, é a prioridade. E quer fazer parte aqui do nosso time, quer ter a certeza que você vai trazer essa farda para você, para mim, para nós, você vai escanear esse QR Code que tá aparecendo bem aqui, ó, na tela do seu celular, do seu computador, você vai apontar para esse negócio aqui, você vai escanear, você vai falar com a nossa central de relacionamento, vai falar com um especialista em concurso público, vai dizer o que é que você quer. Olha, eu quero o curso completo para PMTO. Hoje eu acordei decidido que eu vou passar. Ou eu quero da PMTO, eu já comprei, né? Eu já adquiri, de vocês mesmo, da tribo. Mas eu vou querer PMCE, eu vou querer PCCE, que já vai sair, eu vou querer qualquer coisa. Me dê aí o curso, qual é o concurso que vai sair, o que você tem de material. E aí todo esse pessoal que tá aqui embaixo, ó, vai estar lá à sua inteira disposição, meu lindo, para lhe atender, para lhe fornecer o material que você precisa. E eu tenho certeza que você vai sair de lá com o melhor atendimento possível e com tudo aquilo que você precisa para gabaritar toda e qualquer questão do seu concurso público. Beleza? Show de bola? Então vamos embora. O peixe foi vendido. Eu vou tirar a nossa tarjeta, que eu acho que já deu tempo, né? Se não deu tempo no final da aula, você volta para esse negócio aqui, para poder entrar em contato com o pessoal. E agora a gente vai iniciar aqui as nossas questões. Como eu disse, é uma aula hoje, é um direcionamento para você que vai fazer a PMTO voltado exclusivamente na banca FGV. Tudo que eu trouxe aqui hoje é de FGV, dentro do conteúdo programático do seu edital, que é desse tamanho, como eu já conversei com você em outra aula. Beleza? Tranquilo demais, meu aluno? Então vamos embora. Aqui está o edital dos senhores, né? Que eu acredito que os senhores já estejam de posse disso aqui, tá certo? Que é de conhecimento público, quem quer passar no concurso tem que ter o edital, não é isso? Se você não tem, tudo bem, tudo tranquilo também, tá aqui o edital, que é bem pequeno, como eu disse para os senhores, né? Nós vamos trabalhar questões, é lógico, relacionadas com os tópicos que estão aqui, ok? E vamos embora trabalhar a nossa primeira questão, que vai dizer o seguinte, ó. Tício, 18 anos, durante a comemoração de sua aprovação no vestibular, ingere bebida alcoólica com seus amigos em um bar. Apesar de não ter com isso qualquer intenção de ficar bêbado. Eu não, sinceramente, eu não sei qual é a intenção de alguém que bebe em um bar, se não for ficar bêbado, né? Mas tudo bem. Não tem qualquer intenção de ficar bêbado ou praticar crimes, mas tão só de comemorar seu sucesso nos estudos. Apesar disso, em razão da quantidade de cerveja que optou por ingerir, frise-se, né? Acaba ficando completamente embriagado. Cuidado com as palavras que a questão está utilizando. E desfere 4 socos na face do ex-namorado de sua irmã. Bebeu, ficou valente, né? Causando-lhe lesões gravíssimas. Considerando a hipótese narrada, é correto afirmar que a embriaguez de Tício era completa e... Ele quer saber se você sabe que a embriaguez era voluntária, involuntária, culposa, se exclui a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade. Queridos, o que é que nós sabemos a respeito da embriaguez? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu trouxe. O artigo 28 do Código Penal vai dizer o seguinte, ó. Não excluem a imputabilidade penal, que é a capacidade de compreender o caráter ilícito daquilo que você está praticando, a embriaguez, seja ela voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito análogo. Note comigo que nessa questão aqui, ele me deixa claro que a embriaguez ela foi voluntária, tá? Ele ingere bebida alcoólica em um bar e apesar de não ter intenção de ficar bêbado, né, só de comemorar os estudos, ele opta por isso. Ninguém o obrigou, né? Não foi um caso fortuito, uma força maior. Ele não tá andando lá pelo bar e de repente ele caiu dentro de um barril de cerveja. Não foi isso que aconteceu. Nessa situação, você já sabe que a embriaguez voluntária, ela não vai excluir, né? No caso, a culpabilidade da pessoa não vai tornar inimputável. E eu queria só deixar algumas observações aqui a respeito disso, tá certo? Quando a gente fala disso aqui, a gente está falando em uma embriaguez em sentido estrito. Dessa situação, né, que nós vimos do Tício. Embriaguez em sentido estrito. Embriaguez em sentido estrito, meu lindo, quer dizer que a pessoa, ela ingeriu a bebida com a intenção de beber ou pelo menos por conta própria, tá certo? Ó, ingeriu com intenção, talvez ele não tenha intenção de ficar bêbado, mas ele ingeriu com a intenção de ingerir, não? De tomar o álcool? Sim, tá? Se ele não fez com a intenção, ele fez por conta própria. Por conta própria, tá certo? Nessa situação aqui, a gente já verificou, né, a respeito da imputabilidade dele.
Imputabilidade. Ele é imputável ou ele é inimputável? E aí? Nesse caso aqui, queridos, ó, mesmo embriagado, é imputável. Imputável. Por quê? Primeiro, porque ele é maior, né? Maior, ele tinha 18 anos. Segundo, por conta de sua voluntariedade. Voluntariedade, beleza? Em relação à ingestão da bebida alcoólica. Terceiro, a gente tem como falar aqui, por exemplo, de algum tipo de agravante que você vai ver que a questão ela vai cobrar? Será que eu posso responsabilizá-lo pelas lesões e eu posso ainda colocar uma agravante, por exemplo? Deixa eu ver aqui, ó, o que é que a questão vai me trazer já para eu explicar para você. Em algumas alternativas, ele me traz a possibilidade ou não de ser reconhecido um agravante da embriaguez pré-ordenada. Professora, quando é que eu tenho uma embriaguez que ela é pré-ordenada? Vamos colocar bem aqui, ó. Quanto a agravante? Agravante. Tem agravante? E aí? Nesse caso aqui, a gente não tem. Não incide. Por quê, professora? O que é essa embriaguez pré-ordenada? Pré-ordenada é quando eu tomo, é quando eu faço uso da substância ilícita ou da bebida alcoólica, por exemplo, ou de algo que tem efeito análogo, com a intenção de cometer crime. É quando eu tomo a bebida, por exemplo, para me dar coragem. Não, vou beber aqui, quando eu sair daqui, bebo, eu vou chegar lá e vou matar a pessoa, certo? Nessa situação aqui, a gente viu claramente que isso não tinha essa intenção. Inclusive, o próprio caput da questão diz que ele não tinha intenção nem de se embriagar, né? Ficar totalmente louco, nem de cometer nenhum tipo de crime. Então, tem agravante? Não tem. Não incide. Por quê? Porque a embriaguez pré-ordenada é justamente quando eu faço, né, a ingestão dessa bebida alcoólica, né, ou substância análoga, com a intenção de cometer crimes, ok? Outra coisa, né? Falando aqui, como nós já frisamos, a embriaguez voluntária ou culposa, ela não exclui a imputabilidade, logo a pessoa, ela tem sim culpabilidade, tá bom? E na situação em que poderia haver a isenção de pena ou a redução, seria uma situação de caso fortuito ou de força maior. Força maior. Se no caso a embriaguez ela fosse proveniente, caso fortuito ou força maior, eu tinha duas situações. Eu poderia isentar a pessoa de pena, né? Isento de pena. E qual seria a situação? Quando a pessoa estivesse totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou eu poderia ainda ter a redução, reduz de 1 a 2/3, se a pessoa não possuísse a plena capacidade. Então, não possui a plena capacidade. Aí, nessas situações aqui, eu poderia falar de alguém que é inimputável ou semi-imputável, alguém que não tem culpabilidade. Mas no caso da embriaguez voluntária e culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo, você já viu comigo que não exclui a imputabilidade penal. Ok? Tranquilo? Beleza, então vamos voltar e vamos responder nossa questão. Essa embriaguez, que ele quer saber, né, que é completa, é também involuntária? Não é involuntária, você viu comigo que é voluntária. É culposa? Não é culposa, ele tinha a intenção de beber, ele estava no bar para fazer a comemoração, né? C, ela é voluntária em sentido estrito, não excluindo a imputabilidade penal e devendo ser reconhecida a agravante de embriaguez pré-ordenada. De fato, ela é voluntária em sentido estrito, porque ele fez a ingestão dessa bebida alcoólica por conta própria. De fato, não vai excluir a imputabilidade penal. Entretanto, essa questão do reconhecimento da agravante a gente não tem, porque não houve aqui a ingestão dessa bebida para tomar a coragem ou mesmo para o cometimento de algum delito, tá certo? Passei aqui sem querer, passo 7, o que é que tinha a ver, né? Deixa eu voltar, vamos lá. D, culposa, mas não exclui a imputabilidade. Não é culposa. E por último, nosso gabarito, letra E de égua. Essa embriaguez, ela é completa e ela é voluntária em sentido estrito, não excluída a imputabilidade penal, mas não deve ser reconhecida a agravante de embriaguez pré-ordenada. Óbvio, ele não fez a ingestão do álcool a fim de cometer nenhum delito, né? Para encorajar-se, ok? Show de bola, vamos avançar. E trataremos agora da nossa segunda questão, que vai dizer o seguinte, ó. Sobre as excludentes de ilicitude reconhecidas pelo direito penal brasileiro, é correto afirmar. Gente, não dá para ir para a prova, meu aluno, sem saber o artigo 23, que vai tratar a respeito das excludentes de ilicitude, tá certo? Lembrar que quando eu falo de excludente de ilicitude, eu falo de algo que é
é a impossibilidade do cometimento de crime, né? Quando você abre o artigo 23, vai dizer assim, ó, não há crime, certo? Quando eu falo da culpabilidade, que é o que eu acabei de tratar com você, vai haver a isenção de pena em uma determinada situação, ou a redução. Então, não há crime, eu tô falando de excludente de ilicitude, tá certo? Cuidado para não confundir com a excludente de culpabilidade. Beleza, vamos lá. A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal, o exercício regular do direito e o consentimento do ofendido são excludentes que expressamente encontram-se previstas no Código Penal. Negativo, né? No final, aqui, aos 45 do segundo tempo, ele me traz uma alternativa errada. O que é que nós temos de maneira expressa no nosso Código Penal como excludente de antijuridicidade? Nós temos a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Agora, o consentimento do ofendido é uma figura doutrinária que surgiu com a nossa doutrina, tá bom? Não é algo que está expresso, explícito no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Beleza. B. Dentre todas as excludentes de ilicitude, o excesso punível somente é previsto para a legítima defesa. Você sabe, meu lindo, ó, que você pode defender-se e ter essa possibilidade de não incorrer em um crime, né? Se eu tô aqui de boa, tranquila, aí vem alguém com uma injusta agressão, que é atual, e eu vou lá e reprimo, né? Eu vou lá e uso dos meios necessários para repelir essa injusta agressão, eu estou respaldada pela legítima defesa, ok? Entretanto, se digamos que, por exemplo, a pessoa venha me abordar de alguma forma, eu estou armada com arma de fogo, eu desfiro 2 disparos com a minha arma de fogo e a pessoa cai no chão. Ela não oferece mais nenhum tipo de resistência, ela não oferece nenhum tipo de perigo e eu continuo a atirar até finalizar. Nessa situação aqui, eu excedi na minha legítima defesa. Nesse caso aqui, o Código Penal traz a previsão da punição em caso de excesso. O que a alternativa está me trazendo que a torna incorreta é porque ele fala que esse excesso ele só é punível para a legítima defesa. Quando, na realidade, o próprio artigo 23 vai falar que a gente pune o excesso em qualquer excludente, tá certo? Então, não é somente na legítima defesa, é em qualquer excludente dessas que eu citei para você, que estão previstas no nosso Código Penal brasileiro. Tranquilo? Então, aqui tá errado. C. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Perfeito, tá bom? Nós temos alguns requisitos, né, para a configuração do estado de necessidade. Professora, quais são esses requisitos? Primeiro, a gente precisa de um perigo atual, né? Perigo atual, diferente do que ocorre na legítima defesa, que o perigo ele pode ser atual ou ele pode ser iminente, próximo, tá bom? Nós temos aqui algo que afete ou que ameace a própria pessoa ou alguém, tá bom? Então, a ameaça, ela pode ser própria, algo que está ameaçando, né? Você ou alheio à vida, à integridade física ou algo dessa natureza, tá certo? Beleza, resguardar aqui o direito próprio ou alheio. O que mais? A situação ela não pode ter sido causada de maneira voluntária. Então, aqui, ó, situação não voluntária. Não foi causada voluntariamente, né? Eu não posso, por exemplo, alegar estado de necessidade numa situação em que eu causei todo o problema, tá certo? Beleza, o perigo ele é atual, a ameaça, que há um direito próprio ou alheio. Essa situação ela não pode ser causada de maneira voluntária, deve inexistir o dever de cuidado, o dever de evitar o perigo, né? Deve inexistir, por exemplo, o bombeiro, ele não pode alegar estado de necessidade quando ele vai, por exemplo, atender um incêndio em um local. É lógico, né, que ele também não vai ser herói. Se não tiver condições de adentrar no local, ele não vai adentrar, mas é por falta de condições, não porque ele está ali alegando o estado de necessidade, porque ele, o fogo está muito quente, não quero me queimar. Não pode, tá certo? Por quê? Porque ele tem o dever legal de evitar aquele perigo, tá bom? Outra coisa, inevitabilidade do ato. Inevitabilidade do ato. Eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que sacrificar aquele bem para salvar esse outro. Não tinha outra maneira. Junto disso, a gente vai ter a razoabilidade. Razoabilidade. Eu usei do meio necessário, eu fiz tudo aquilo que eu pude. E por último, e não menos importante, meus queridos, o elemento subjetivo. Eu tenho que saber que eu estou agindo em estado de necessidade, bem como na legítima defesa. Eu tenho que saber que eu estou agindo em legítima defesa. Eu não posso atuar a meu bel prazer,
não amparado por um excludente de licitude, e depois uma situação me demonstrar que eu poderia agir em estado de necessidade ou em legítima defesa, e eu já agi, e eu me utilizar dessa nova informação que eu tenho, por exemplo, né, de tudo isso que foi compilado naquela situação para tentar me safar, tá certo? Eu tenho que saber naquele momento que eu estou agindo em estado de necessidade, o elemento subjetivo ele tem que estar presente. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos para D. Configura-se a legítima defesa quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito próprio. Quando vise a repelir injusta agressão a terceiro, age em estado de necessidade. Negativo. Quando eu falei bem aqui para você, ó, que esse perigo, né, ele pode ser próprio ou alheio, eu falei, inclusive, que na questão da legítima defesa é a mesma coisa, tá certo? Então, essa ameaça a um direito tanto pode ser próprio como pode ser alheio, sem nenhum problema. Eu ainda vou estar dentro da legítima defesa, é lógico, se for uma situação, né, que me respalde em relação a isso. Tranquilo? Beleza? Lembrar só aqui, queridos, ó, que quando a gente fala do excesso, né, que eu tratei com os senhores aqui na alternativa B, esse excesso ele é punido tanto de maneira dolosa, tá certo? Doloso quanto culposo, desde que, é claro, né, tenha previsão legal para tanto no caso da culpa. Show? Beleza? Vamos avançar então e vamos para a nossa próxima questão, questão de número 3. Preocupado com as notícias divulgadas por Jornal da Cidade acerca da irregularidades ocorridas na administração municipal, o prefeito decide eliminar a vida do jornalista responsável pelas matérias. Dessa forma, ainda que ciente que o jornalista-alvo sempre... Presta atenção no que ele está me dizendo aqui, tá? O prefeito, ele queria eliminar a vida do jornalista. Só que ele era ciente de que o jornalista sempre estava acompanhado de um segurança que dirigia o seu automóvel, certo? Colocou uma bomba dentro do veículo, certo de que o explosivo seria acionado à distância. No momento em que o jornalista-alvo e seu motorista ingressaram no carro, foi acionado o explosivo, que destruiu o veículo e causou a morte do jornalista e do motorista. Com relação à morte desse último, do motorista, o agente atuou com dolo alternativo, dolo eventual, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau ou culpa, já que não desejava inicialmente aquele resultado, que todavia era previsível. Queridos, aqui a gente precisa entender um pouquinho a respeito, né, das diferenças do dolo, tá? Dolo de primeiro grau, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo indireto, né, que compreende aí o dolo eventual, o dolo alternativo. Vamos aqui escrever um pouquinho a respeito disso, ó, vamos lá? Primeiro, professora, quando é que eu tenho, por exemplo, um dolo direto de primeiro grau? Queridos, quando a gente fala de dolo direto de primeiro grau, é quando o agente ele prevê a sua conduta, né? Ele faz toda uma situação, ele orienta a sua conduta para a ocorrência do resultado. Resultado que é certo e determinado. Eu quero isso, eu vou fazer isso para conseguir isso, certo? Dolo direto de primeiro grau. Então, como é que a gente pode colocar aqui, ó? É quando ele prevê e orienta sua conduta para a ocorrência, eu não tenho coordenação motora nenhuma, né, para escrever aqui, vai subindo tudo, mas não tem problema não. Ocorrência do resultado. E esse resultado, meus lindos, ó, ele era certo e ele era determinado, tá certo? Eu quero isso, se eu fizer isso, vai acontecer isso, então eu vou fazer. Diferente do que ocorre no dolo direto de segundo grau. Professora, como é que funciona o dolo direto de segundo grau? No dolo direto de segundo grau, que eu também posso chamar de dolo de consequências, consequências necessárias, a gente vai ter uma situação um pouco diferente. Nesse caso aqui, o agente ele tem a consciência que para atingir o resultado que ele quer, ele vai necessariamente precisar ter outros resultados. Me parece muito com o caput da nossa questão, não? Porque para que ele atingisse o jornalista, necessariamente ele atingiria o motorista, que sempre estava com ele. A questão trouxe essa afirmativa com muita certeza. Então, a diferença do dolo de primeiro grau, dolo direto de primeiro grau, né? Que é quando a pessoa prevê e orienta a sua conduta para a ocorrência do resultado, que é certo e é determinado.
O de segundo grau, que a gente também pode chamar de dolo de consequências necessárias, vai trazer para a gente a situação de que a pessoa ela tem a consciência de que para atingir o resultado que ela quer, ela precisa atingir outros resultados. Então, vamos colocar aqui. O agente tem a consciência de que para atingir o resultado pretendido, precisará necessariamente atingir outro resultado. Beleza? Show? É aqui uma consequência certa dessa ação. Diferente do que acontece no dolo indireto. Indireto, né? O dolo indireto é quando a conduta ela não busca um resultado. É um resultado que não é certo ou determinado. Eu vou fazer tal coisa, mas eu não estou pretendendo, com a minha conduta, realizar tal coisa, ok? Que aquele resultado ocorra. Então, o dolo indireto, ao contrário do dolo direto, é quando a conduta não é orientada à busca de um resultado. Um resultado que, no caso do dolo direto, como a gente viu, né, é certo e determinado. Tá certo? Esse resultado certo e determinado. A gente pode dividir isso aqui entre dolo alternativo, que o nome é bem sugestivo, né? É quando ele quer um ou outro resultado possível, quando o agente quer um ou outro resultado possível. E eu também posso falar aqui do dolo eventual, tá certo? Que as pessoas costumam confundir com o dolo direto de segundo grau. Dolo eventual é quando a minha intenção ela se dirige a um determinado resultado. Só que eu aceito que eu também posso atingir outros resultados. Com a minha conduta para atingir determinado fim, eu posso vir a atingir outros resultados que não eram pretendidos por mim, mas eu aceito as consequências. Se acontecer, ó, tudo bem, tá bom? Nesse caso aqui, como é que a gente vai colocar? Vamos colocar assim, ó. A intenção se dirige a um resultado. Aceitando outros que também são previstos como consequência. Podem acontecer, ok? Podem acontecer. Tranquilo? Beleza? Então vamos recapitular. O dolo direto de primeiro grau é quando o agente ele prevê e orienta a sua conduta para a ocorrência do resultado certo e determinado. Eu quero aquilo, eu vou fazer isso para atingir aquilo. O dolo direto de segundo grau é o dolo de consequências necessárias. É quando o agente ele tem consciência de que para chegar àquele resultado, ele precisa passar por outros resultados, ele precisa atingir outras pessoas, por exemplo. O dolo indireto é quando a conduta ela não é orientada para a busca de um resultado certo e determinado. Ele pode ser um dolo indireto alternativo, quando o agente ele quer um ou outro resultado possível, pode acontecer isso e pode acontecer isso. Beleza, qualquer um dos dois que acontecer está de bom tamanho. Ou então eu posso ter um dolo eventual, que é quando a intenção do agente se dirige a um resultado. Entretanto, ele aceita que outros que estão previstos, que podem ocorrer, também aconteçam, tá bom? Aí a gente tem a culpa, né? Que a culpa ela pode ser culpa consciente e culpa inconsciente. Eu não vou escrever, mas vou lhe explicar. A culpa consciente é quando a pessoa prevê o resultado, só que a pessoa espera que aquilo não aconteça, que ela possa evitar com suas habilidades, tá bom? E a culpa inconsciente é quando a pessoa não prevê o resultado que era objetivo e subjetivamente provável, tá certo? De ocorrer? Beleza, o que importa pra gente aqui é o dolo. Vamos voltar e vamos fazer novamente a leitura. Deixa eu apagar aqui para poder ficar mais claro, depois da explicação que eu dei, você já conseguir responder sozinho? Preocupado com as notícias divulgadas no jornal da cidade acerca de irregularidades ocorridas na administração municipal, o prefeito decide eliminar a vida do jornalista responsável pelas matérias.
Dessa forma, ainda que ciente que o jornalista-alvo sempre estava acompanhado de um segurança que dirigia o seu automóvel, coloca uma bomba dentro do veículo, certo de que o explosivo seria acionado à distância. No momento em que o jornalista-alvo e seu motorista ingressavam no carro, foi acionado o explosivo que destruiu o veículo e causou a morte dos dois. Com relação à morte do motorista, o agente atuou com dolo alternativo? Não, porque ele não visava a morte de um ou de outro. Na verdade, a gente sabe que ele tinha um resultado determinado, né, em relação ao jornalista. E ele aceitou como consequência necessária a morte do motorista, que estava sempre com ele, tá bom? Então não é um dolo alternativo, não é ou. Dolo eventual? Não é dolo eventual, porque a diferença do dolo eventual para o dolo de segundo grau é justamente essa. No de segundo grau, a gente tem a certeza que aquilo ali vai acontecer. É uma consequência necessária, tanto que a gente pode chamar de dolo de consequência necessária. O dolo eventual é que pode acontecer. Eu vou fazer isso aqui, pode acontecer outras coisas. Entretanto, eu não tô nem aí, eu nem ligo, tá bom? Diferente. Dolo direto de primeiro grau ele teve em relação ao jornalista, né? Porque ele previu e orientou a conduta dele para a ocorrência daquele resultado. Ele previu que para matar o jornalista, botando uma bomba dava certo, ele foi lá e fez. Então aqui é em relação ao jornalista. Mas como a questão me pede em relação ao motorista, ele teve um dolo direto de segundo grau. Por quê? Porque para que ele conseguisse alcançar o que ele queria, o resultado que ele queria, que era atingir o jornalista, ele aceitou que ele também teria que atingir o motorista. Era uma consequência necessária, já que eles estavam sempre acompanhados, tá bom? Gabarito letra D de doido. E é culpa, já que não desejava inicialmente aquele resultado, não tem nada de culpa aqui nessa situação. Show? Beleza? Tranquilo demais, tia Clis. Vamos avançar, vamos para a nossa quarta questão. Mateus, cidadão estrangeiro, viajou ao município Alfa durante suas férias. Nesse município, o indivíduo resolveu pescar utilizando explosivos. Ele é estrangeiro e ele resolveu, né, pescar utilizando explosivos, o que chamou a atenção da comunidade local. Em assim sendo, Mateus foi abordado e capturado em flagrante pelos agentes públicos competentes, em razão da prática de crime ambiental do artigo 35, inciso 1º da Lei 9.605 de 98. Em sede policial, Mateus, na presença de seu advogado, afirmou desconhecer a legislação brasileira que criminaliza a conduta por ele perpetrada. Certamente, lá no país dele de origem, ele fazia isso, né? Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que o erro sobre a ilicitude do fato, ele já me disse qual é o erro, né? O erro sobre a ilicitude do fato só pode ser um erro de proibição. Proibição. A diferença é porque nós temos alguns tipos de erro de proibição. Lá no artigo 21 vai dizer assim pra gente, ó. O desconhecimento da lei é inexcusável. Por quê, professora? Porque a lei ela é pública, ela é publicada, inclusive a maioria delas não tem uma vacatio legis, né? Mas há a previsão de uma vacatio legis. A vacatio legis é o tempo em que a lei demora, né? O tempo em que a lei demora para ser publicada até o momento em que ela entra em vigor. E alguns doutrinadores falam que essa vacância ela serve justamente para que a população se informe a respeito daquele tipo penal que está entrando em vigor, por exemplo. Tá certo? Então a lei ela é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, o erro sobre a ilicitude do fato, o erro de proibição, se inevitável, ele isenta de pena. E se ele for evitável, ele pode diminuir de 1/6 a 1/3. Agora, eu quero que você saiba a diferença entre os erros de proibição. Eu tenho um erro de proibição que pode ser direto. Professora, quando é que a gente tem um erro de proibição direto? É quando a pessoa ela desconhece a existência de uma norma proibitiva. Ela não sabe que a conduta é criminosa, né? Desconhece, ainda, né, que seja inexcusável, ela desconhece a existência da norma e da norma proibitiva, ok? Diferente do que acontece no dolo indireto. No dolo de proibição, aliás, né, do dolo indireto não, né? No erro de proibição indireto, a pessoa, ela sabe que a conduta é proibida, só que ela acredita que no seu caso é justificada, ela acha que no caso dela, ela está respaldada por uma excludente de antijuridicidade, uma excludente de ilicitude, tá bom? Então, diferente do que acontece no erro de proibição direto, que a pessoa desconhece a existência de uma norma, ela não sabe que a conduta é proibida, no indireto ela sabe que a conduta é proibida, porém, acredita que no seu caso é justificado,
ok? Ela acredita estar amparada por um excludente de ilicitude. E por último, a gente tem um erro de proibição mandamental, deixa eu colocar aqui mandamental, que não cai tanto em prova, tá certo? Que é quando o agente ele acredita que ele está autorizado a não agir quando ele tinha o dever. Por exemplo, quando a gente tem um segurança de uma casa de show, aí tem um bebê perturbando muito. O segurança tem ali a função de proteger as pessoas que estão naquele estabelecimento. Aí o bebê está perturbando muito, o segurança já chamou ele várias vezes para ele não levar uma sola de ninguém. Só que em determinado momento já tem uma pessoa que está lá do lado do bebê e está se estressando com ele, vai descer-lhe o cacete nele, meter a porrada. Aí nesse caso, a segurança olha e diz assim, rapaz, eu não vou me meter mais não, porque eu já mandei, foi muito ele sair, né? Eu não vou me meter mais não. Nessa situação a gente tem o quê? Um erro de proibição mandamental. Ele acha que ele está autorizado a não agir naquela situação quando ele tinha um dever. Só porque ele orientou várias vezes, ele acha que ele pode não agir, já que ele tinha orientado antes, tá certo? Uma observação é que essa situação aqui, ela só ocorre nos crimes comissivos impróprios, tá certo? Omissivos impróprios, perdão. Bora colocar aqui, ó. O agente acredita que está autorizado a não agir quando tinha o dever. E como eu já adiantei para os senhores, em caso de crimes omissivos impróprios é que isso aqui vai acontecer, tá certo? Então vamos lá, é o dolo direto de primeiro grau, aliás, o erro de proibição direto, tô com dolo aqui na minha cabeça, né, sai. O erro de proibição direto tá ligado ao fato do agente desconhecer a existência da norma. O erro de proibição indireto, né, é quando a pessoa, ela sabe que a conduta é proibida, porém acredita que no caso dela, ela tá amparada por um excludente de ilicitude. E o erro de proibição mandamental é quando o agente acredita que ele tá autorizado a não agir, ele está desobrigado naquela situação quando ele tinha o dever, tá bom? Vamos lá então responder nossa questão. Lembrando que aqui era um cidadão estrangeiro que foi utilizar, né, foi pescar com a utilização de explosivos e afirmou, quando ele foi preso em flagrante e levado à delegacia de polícia, que ele desconhecia a legislação. Nesse caso, o próprio caput da questão me trouxe que é um erro de proibição, porque ele me traz um erro sobre a ilicitude do fato, ele só quer saber se você sabe se é inevitável, evitável, se isenta ou se diminui, tá bom? Vamos lá. Se inevitável, isenta de pena em razão da caracterização do erro de proibição indireto. Se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Não é erro de proibição indireto. O erro de proibição indireto é quando a pessoa ela sabe que a conduta é proibida. Ele não disse? Ele disse que foi o contrário. Ele disse que desconhecia a norma proibitiva. Então aqui, ó, não é erro de proibição indireto. Se inevitável, isenta de pena em razão da caracterização do erro de mandamento. Não tem nada a ver aqui com o erro mandamental, como nós lemos, né? C. Se inevitável, isenta de pena em razão da caracterização do erro de proibição direto, que é quando a pessoa desconhece, não sabe que a conduta é proibida. E se evitável, ela poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Perfeito, né? Os exatos termos do que nós fizemos a leitura anteriormente no artigo 21. Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. Pode acontecer a diminuição, tá bom? D. Se inevitável, isenta de pena em razão da caracterização do erro de tipo permissivo, não é um erro de tipo, é um erro de proibição. E se inevitável, isenta de pena em razão da caracterização do erro de tipo, não é erro de tipo, é erro de proibição, erro sobre a ilicitude do fato. Tranquilo, meus alunos, show de bola? Vamos então avançar e vamos tratar da nossa quinta questão, vamos lá? João, empresário, foi preso em flagrante pela prática do crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal. Levado à delegacia, João entrou em contato com seu advogado Paulo, que foi então a seu encontro. Durante a conversa reservada, João pediu a seu advogado que resolvesse a questão, afirmando que estaria disposto a pagar para não ficar preso. Diante disso, Paulo procurou o policial Fernando e ofereceu, em concurso, né, com o João, a quantia de 2.000 para que João fosse solto e não respondesse por nada. O policial não concordou com o valor oferecido e, durante a negociação, solicitou 6 para atender o pedido do advogado. Após consultar João, Paulo efetuou o pagamento do valor solicitado. Ao tomar conhecimento dos fatos, Sérgio, que é um colega de Fernando, prendeu o policial em flagrante pela prática de crime, né? Apreendendo o valor e relatando os fatos na delegacia. No entanto, o Sérgio apresentou apenas 4 dos 6.000. Olha aí, cometeu o crime também, né? Falso moralista. Apreendido com Fernando, ficando com a diferença. Diante dos fatos narrados, João, Paulo, Fernando e Sérgio deverão ser responsabilizados penalmente, respectivamente, pela prática de quê, queridos? Só olhar o núcleo do tipo.
Só olhar o verbo. Quem solicita, né? Quem está dentro ali do senhora, solicitar, receber ou aceitar, corrupção passiva. Quem oferece, corrupção ativa. Quem exige, concussão, tá certo? Então aqui, só para a gente fazer a análise, né, completa, eu trouxe os artigos. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo à prática, omitir ou retardar ato de ofício, reclusão de 2 a 12 anos. Isso aqui é o que? Oferecer é corrupção ativa. É um crime que o particular comete contra a administração pública. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Solicitar, receber ou aceitar. Reclusão de 2 a 12. O que é isso aqui? É o crime de corrupção passiva, tá certo? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio, que é esse aqui, peculato, né? Apropriar-se. Peculato, apropriação, nesse caso, né? Foi o que ele fez. Ele apropriou-se do dinheiro público ou particular, nesse caso particular, né? De que ele tinha posse em razão do cargo, já que ele tinha efetuado a prisão em flagrante do companheiro dele, do Fernando. Tá certo? Então aqui, ó, a gente está diante de 3 delitos. Ele quer que você diga respectivamente. Vamos lá. João e Paulo, que ofereceram, eles vão responder por corrupção passiva? Não, porque corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar. E quem comete é o funcionário público, né? Então eu posso tirar essa, posso tirar essa. Eles respondem por corrupção ativa? Positivo. Aí a segunda pessoa, ele quer saber do Fernando. Fernando foi quem solicitou 6 mil, não quis 2, só queria se fosse 6, né? Se Fernando solicitou, recebeu ou aceitou, ele comete corrupção passiva? Comete. Ele comete corrupção ativa? Não comete, tá certo? Ele não ofereceu, ele está solicitando, não é corrupção ativa aqui também. Aliás, né, me desculpem, peraí, vamos lá. Esses primeiro e segundo, ele faz menção aos 2, tá certo? Então, ó, corrupção ativa o primeiro e o segundo, tá? Que também tá certo. No caso do Fernando, é aqui, nessa terceira coluna que a gente analisa, tá bom? Ele cometeu corrupção passiva? Cometeu, porque ele solicitou. Corrupção passiva? Também. Corrupção passiva? Também. Agora, no final, né? No caso do Sérgio, que apropriou-se do valor que ele deveria ter entregue lá na delegacia, que ele estava em sua posse em razão do cargo, ele cometeu peculato de desvio? Peculato apropriação ou furto? Se ele apropriou-se, tinha os 6, ele apropriou-se de 2 e entregou 4, né? Nesse caso, a gente está diante do peculato apropriação, beleza? Como o próprio nome já sugere pra gente. Show de bola? Tranquilos? Então aqui, gabarito letra C de casa. Não tem a menor possibilidade de você ir para sua prova sem saber o que é corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, excesso de exação e prevaricação e peculato. Não tem a menor possibilidade de você ir sem saber esses 6 institutos penais, né? Corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, excesso de exação e peculato. 5, tá? Não pode ir sem saber isso. Vamos avançar e vamos embora tratar da nossa próxima questão. Essa foi fácil, né? Por isso que eu passei rapidinho. Acerca dos citados crimes, é correto afirmar que tinha toda uma historinha. Precisava? Não, então não trouxe, tá bom? A prática do delito de corrupção passiva depende do cometimento do crime de corrupção ativa. Quer dizer que para que eu solicite, receba ou aceite, você precisa me oferecer? Não. Você pode passar, por exemplo, numa blitz, eu sou policial, estou lá na blitz, sou da PRF, eu estou lá na blitz. Aí você passa, né, com sua habilitação vencida. Você nem dinheiro tem, aí você chega lá para mim, assim, com a cara já, né, muita tristeza, muita... né? E diz assim, seu guarda, é o seguinte, a habilitação tá vencida. Aí eu pego, olho pra você e digo assim, tá certo. Pois me dê aí R$100 que eu deixo você passar. Eu tô solicitando, você não tá me oferecendo nada não. Eu estou solicitando, tá certo? Nesse caso aqui são crimes autônomos, pessoal. Uma coisa não depende de jeito nenhum da outra, tá bom? Então cuidado com isso. Para que um exista, o outro não precisa existir, tá bom? Errado. Crimes autônomos. Responde por prevaricação o titular de cartório de notas e registros que por indolência, o que é indolência, professora? Preguiça, retarda a prática de ato de ofício. Nesse caso aqui não responde, tá certo? Por prevaricação, porque o próprio STJ tem um entendimento de que a mera preguiça não é suficiente para configurar o crime de prevaricação, salvo a demonstração, no caso concreto, de satisfação de interesse e sentimento pessoal, que é o núcleo que vai, de fato, caracterizar a prevaricação, tá?
Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, não é por indolência, não. Só se ele estivesse agindo de fato com o dolo, né, de satisfazer sua própria vontade. C. Comete crime de descaminho o agente que reinsere em território nacional cigarros produzidos no Brasil e destinados à exportação. Muita gente confunde o crime de descaminho com o crime de contrabando. Cuidado, vamos aqui detalhar quais são as diferenças do contrabando e do descaminho. Vamos lá, ó. Contrabando é quando eu estou importando ou exportando mercadoria proibida. Por exemplo, quando eu reinsiro no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. O cigarro, que a gente acabou de tratar. Diferente do descaminho. Descaminho é quando eu iludo no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Quando eu tenho uma loja chinesa, japonesa, sei lá, Xing Ling, e eu vou lá pro Japão, trago um monte de coisa da Coreia, né, de onde seja, e eu quero passar ali pela alfândega sem declarar, tá certo? É quando eu iludo o pagamento do imposto que é devido quando a gente vai fazer a entrada de produtos que não são nossos aqui no país. Por quê? Porque o país precisa incentivar a sua produção local, né? Então precisa cobrar o imposto que entrar de fora. Então a diferença entre contrabando e descaminho é essa. No contrabando, eu estou importando ou exportando a mercadoria que é proibida, que tem uma regulamentação e que não pode acontecer. Como é o caso de eu reinserir no território nacional uma mercadoria que é destinada à exportação. Agora, o descaminho é quando eu iludo o pagamento do imposto, é quando eu quero dar uma de João sem braço e eu quero entrar sem pagar o imposto. É tanto que agora, até na internet, quando você compra na Shopee, por exemplo, né, vem um impostozinho de exportação, né, de importação, enfim, tá? Então, aqui não é descaminho, aqui é contrabando, tá? Contrabando, não é descaminho, ok? D. Responde por crime de desobediência o réu em ação penal que, intimado pelo juiz a fornecer padrões gráficos do próprio punho para a realização de exame pericial, se recusa a fazer. Aqui, queridos, a gente está diante de um princípio lá do processo penal, que é o nemo tenetur sed tegere, que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si. Então, eu não posso ser impelida, obrigada a praticar condutas ativas que vão me incriminar. Por exemplo, o bafômetro. A mesma coisa que acontece aqui nessa situação, ó. Eu não posso punir alguém porque ela se negou a me fornecer padrões gráficos do próprio punho, porque aqui ela está praticando uma conduta ativa. Uma conduta ativa, ela está produzindo uma prova contra si, tá certo? Então aqui ele não vai responder, ele não é obrigado, tá? E letra E, o crime de resistência se consuma com o emprego de violência ou grave ameaça contra o funcionário público, ainda que o agente não consiga impedir a execução do ato legal pelo funcionário. Perfeito, né? É o gabarito de fato da nossa questão. A gente vai encontrar essa disposição a respeito da resistência, né? A gente costuma até dizer que resistência é uma ova, é quando a pessoa opõe-se à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio, tá certo? Se o ato ele não se consuma, a gente vai ter uma outra penalização, vai ser algo mais grave. Tá ok? Tranquilos? Beleza. Gabarito aqui como nós tratamos, letra E, ok? E aqui eu trouxe o artigo de prevaricação só porque na B, que falava, né, a respeito da indolência, da preguiça, tratava a respeito de prevaricação, tá? Mas eu já disse até para você, inclusive, que você não pode ir para a prova sem saber o que é esse instituto da prevaricação. Show! Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 7. João, auditor da Receita Estadual, no dia 20 de novembro de 2022, procede à fiscalização de diversos estabelecimentos comerciais, exercendo o poder de polícia previsto em lei para tanto. No primeiro local, visitado, uma lanchonete, João exige, perante diversos clientes, que o proprietário pague R$1.000 à guisa de ICMS, muito embora disponha do conhecimento prévio de que o valor já fora objeto de pagamento, tá? Ele exige aqui uma taxa, né? No segundo local visitado, uma padaria, João solicita R$1.000 ao proprietário para fechar os olhos para potenciais irregularidades. No terceiro local visitado, um pet shop, o proprietário, sabedor da fama de João, oferece ao agente público R$1.000 para que ele não efetue qualquer fiscalização, ocasião em que é preso em flagrante. Com base no caso concreto narrado, João praticou o quê, meus queridos? E aí, vamos lá, ele quer saber o que João praticou. Primeiro, ele exigiu, vamos colocar logo aqui no artigo, né, do excesso de exação, ó. Se o funcionário exige tributo, eu falei inclusive taxa, né, tributo ou contribuição de que ele sabe ou deveria saber indevido,
Ou quando, devido, ele emprega cobrança vexatória, aquela cobrança velha mó paia, sabe, assim, gritando com a pessoa, aquelas coisas, ou gravoso que a lei não autoriza. Se a exigência é de tributo ou contribuição social, é excesso de exação. Se ele exige vantagem indevida, tão somente a vantagem indevida para si ou para outro, de maneira direta ou indireta, aí eu tô diante da concussão. Cuidado, tá? Ambos aqui a gente vai ter a existência da exigência. A diferença é que na concussão eu exijo vantagem indevida e aqui no excesso de exação eu vou exigir um tributo ou contribuição social. Aqui no primeiro caso, ó, ele exigiu que o proprietário pagasse o ICMS, embora ele tivesse como saber, ele tinha conhecimento de que o valor já foi pago. Então, nessa situação aqui, excesso de exação muito claro, né? Ele deveria saber que a cobrança era indevida. Ok? Beleza, então aqui foi excesso de exação. Na lanchonete, o crime de excesso de exação, perfeito, que foi o primeiro caso, né? Enquanto na padaria foi perpetrado o delito de corrupção passiva, lá embaixo, quando ele estava na padaria, ó, no segundo local visitado, João solicita. Você já viu comigo nesse instante que solicitar é corrupção passiva. Solicitar, recebeu, aceitar. Solicitar, recebeu, aceitar, tá? Então aqui não há o que discutir, de fato foi corrupção passiva. E por último, a conduta de Tício, não mais de João, que foi no terceiro caso, se amolda da descrição típica do crime de corrupção ativa, que eu acabei de tratar com você também em outra questão, ó. No caso do pet shop, o Tício ofereceu. Logo, não há o que a gente possa contestar, foi o crime de corrupção ativa, beleza? Então, na lanchonete, excesso de exação, né? Ele fez aqui a cobrança, a exigência de um tributo. No caso, na segunda situação da padaria, foi a corrupção passiva porque ele solicitou o valor para deixar de realizar uma determinada conduta. E no caso de Tício particular, o que ele fez foi uma corrupção ativa, já que ele ofereceu o valor sabendo aqui da boa fama de João. Perfeito? B. Gabarito, então, letra A, né? A de aprovado. B. Na lanchonete, o crime de excesso de exação, negativo. Na lanchonete foi o segundo caso, ou tá certo? Não, né? Na lanchonete, de fato, foi excesso de exação, tá certo. Na padaria e no pet shop foi perpetrado delito de corrupção passiva, negativo, tá? Aqui a gente só teve essa questão de corrupção passiva na padaria. No pet shop foi corrupção ativa por parte de Tício. C. Na lanchonete, o crime de concussão não foi concussão, porque a exigência não foi de vantagem ilícita, né? A exigência foi de um tributo. D. Na lanchonete, na padaria, o crime de corrupção passiva. Na lanchonete não foi corrupção passiva, porque ele não solicitou, recebeu, aceitou, ele exigiu o tributo. E aqui embaixo, na lanchonete e na padaria, o crime de concussão. Não foi o crime de concussão, tanto na lanchonete como na padaria. A gente não teve a existência desse delito aqui praticado. O que a gente teve foi excesso de exação, a gente teve corrupção passiva e a gente teve crime de corrupção ativa, tá? Então aqui está completamente incorreto. Vamos avançar e vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 8, estamos já finalizando. Aí eu trouxe aqui algumas questões de legislação extravagante, né? A matéria é direito penal, eu sei, mas dentro do seu edital de direito penal tem legislação penal especial no que diz respeito a crimes hediondos. Então eu trouxe duas questões para a gente fechar com chave de ouro. Antônio, policial civil, está atuando em complexa investigação. Em razão dos reflexos práticos para o deslinde do procedimento investigatório, Antônio resolveu analisar a legislação que trata dos crimes hediondos, cotejando-a com os delitos que teriam sido praticados pelos investigados, residentes na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. De acordo com a narrativa, considerando as disposições da 8.072 de 90, avalie as afirmativas a seguir. Queridos, vamos lá. O que é crime hediondo disso aqui? Lesão corporal dolosa de natureza grave em razão do perigo de vida em detrimento de um policial civil no exercício das funções é um delito hediondo? Cuidado, queridos. Quando a gente fala da lesão corporal, no âmbito da Lei 8.072, a lesão corporal é a dolosa gravíssima ou seguida de morte. Então, é a gravíssima ou com resultado morte, tá certo? Não é a lesão dolosa de natureza grave, é gravíssima ou com resultado morte. Em razão do perigo de vida em detrimento do policial, né, no exercício das funções, tudo bem, né? Poderia ser considerada hedionda se a gente tivesse diante de uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima que foi praticada em razão, né, da função do policial civil contra ele. Bem como a gente também poderia ter, né, esse crime caracterizado se fosse contra alguém do artigo 142, que são os militares, o pessoal do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, desde que tivesse no exercício da função ou atuando em decorrência delas, né? E ainda o cônjuge, companheiro
ou parente consanguíneo até o 3º grau. É só o parente consanguíneo e até o 3º grau, tá bom? Mas aqui a gente não tem, porque não tem essa dolosa grave, de natureza grave. É gravíssima ou com resultado morte, tá certo? Então aqui não é um delito hediondo. Se essa tá errada, eu tiro essa e tiro essa. 2. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca também não é um delito hediondo, tá certo? Quais são os roubos que a gente considera hediondos pela nossa legislação? Primeiro, roubo com restrição de liberdade da vítima. Vou colocar só assim, ó, restrição de liberdade. Roubo com arma de fogo, tanto faz se ela é arma de fogo de uso proibido, restrito ou permitido. E um roubo que vai ser configurado ali junto com esse roubo, uma lesão grave. Aí sim a gente está diante da lesão grave. Ou então com resultado morte, tá certo? A arma branca não vai configurar o roubo com revertido do caráter hediondo. Se essa tá errada, eu tiro essa, gabarito é letra C de casa. E 3, posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Perfeito, tá? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Restrito não, restrito tinha antes, agora é só proibido. Cuidado. Cuidado para não confundir, que no caso do roubo, tanto faz você estar portando no roubo, praticando o roubo com arma de fogo de uso proibida, permitida ou restrita. No caso da posse ou porte, é que a gente fala somente do proibido, tá bom? Beleza. E a nossa última questão para fechar com chave de ouro, no tocante a estes de maior gravidade, de acordo com a Lei 8.072 de 90, a Constituição Federal, atentando-se à jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, analise a afirmativa correta. A. O crime de associação para o tráfico é equiparado a hediondo? Não é, tá? O crime de associação para o tráfico não é. O crime de associação criminosa não é. O que é que a gente tem como hediondo? O crime de organização criminosa e não é solo. É quando ele for voltado à prática de delitos hediondos ou equiparados, tá certo? Então, cuidado. A associação para o tráfico não é um delito hediondo. B. O crime de homicídio híbrido, qualificado e privilegiado, ostenta a natureza do crime hediondo. Negativo. Quando eu tenho um homicídio híbrido que tem a presença de uma privilegiadora, eu tenho uma possibilidade de redução da pena. Como é que eu vou pegar um delito que eu posso reduzir a pena e vou dizer que ele é hediondo? Porque assim, a gente não tem um conceito do que é um crime hediondo. Você sabe que é um crime grave, é um crime de estupro de vulnerável, tá certo? É um crime de lesão corporal de natureza gravíssima contra um agente de segurança porque ele estava praticando suas funções, tá certo? Então, a gente não tem a presença de algo abrandado dentro da Lei 8.072 de 90. Ou é um homicídio qualificado, ou é um homicídio simples, né? Ainda que por um só agente, quando a gente estiver aqui diante daquela situação do grupo de extermínio, tá certo? Ou então, não é hediondo. Se for só privilegiado, não é hediondo. Se for qualificado e privilegiado pela incidência da privilégio, não é hediondo, tá certo? Letra C. O crime de homicídio simples, em hipótese alguma, é considerado hediondo? Negativo, acabei de dizer para você, né? Homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é considerado hediondo, é a única possibilidade. D. O condenado pela prática de crime hediondo ou assemelhado pode iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais brando do que o fechado. Perfeito, né? Em razão aqui da individualização da pena. Não existe essa necessidade de que a pessoa que cometeu um delito hediondo, ela inicie o cumprimento da pena dela em regime fechado. Vai ser de acordo com a situação, de acordo com o caso concreto, né? Perdão. Em razão do privilégio aqui, dando prestígio a essa questão da individualização da pena. Tá bom? Isso é o STF quem decidiu. E aqui, por último, um apenado reincidente específico em crime hediondo deverá cumprir 2/3 e não sei o que de 3/5. Pessoal, não tem mais isso, tá? A lei de execuções penais já trouxe uma alteração no que tange a progressão de regime de fato para os delitos hediondos, só que agora a gente trabalha com porcentagem, 40%, 50%, 60%, 70%, tá certo? Não tem mais essa questão de 2/3, não tem mais essa questão de 3/5 como a gente trabalha aqui, a gente trabalha agora com porcentagens. Nem preciso trazer para você, eu acho que da última aula que a gente tratou aqui sobre direito penal para PMTO eu já trouxe, tá certo? Mas aí, se vier trazendo patamares que não são com referência em porcentagem, você já pode dizer que tá errado. Beleza? Tranquilos? Até porque não é para vir, né? Essa matéria de progressão é uma matéria essencialmente de lei de execuções penais. Eu trago aqui para os crimes hediondos porque a gente também tem a progressão ou não de delitos hediondos, tá certo? Então, por isso que eu trato com você sobre isso aqui. Ok, meu aluno? Beleza? Então, nós finalizamos por aqui, meu lindo. Deixa eu colocar a tarjeta de novo, né? Para você que tem interesse em ser nosso aluno, ser aluno aqui da tribo, fique à vontade. Nossos especialistas em concurso estão preparados após para atender você. Aqui tá uma tarjeta, você vai escanear esse código de barra que eu acho que tá bem aqui. Aliás, esse QR Code, né? Que tá bem aqui.
Entra em contato, fala com a Josi, com a Gracinha, com o Vinícius, fala com a Carol, fala com todo mundo que tem lá para te atender, diz qual é o teu propósito, o que é que tu precisa, que eles vão te fornecer as melhores ferramentas para que você seja aprovado nesse concurso, beleza? Foi um prazer, queridos, é uma honra para mim estar aqui ministrando aula para os senhores. Até um tempo eu estava aí sentada do outro lado, eu já estou aqui desse lado, eu nem disse o que eu fazia, né, no começo do vídeo, tomando por achismo que você já me conhece, tá? Mas eu sou policial militar aqui do estado do Ceará, fui aprovada nos últimos 3 concursos da Polícia Militar aqui do estado do Ceará. Diga-se de passagem, né? Fui a primeira colocada do concurso de soldado e o terceiro do CFO, no caso das vagas destinadas às mulheres, né? E estou aqui, sou cadete da Polícia Militar e estou galgando o meu espaço no oficialato aqui da PMCE, tá certo? Então eu espero que a gente possa se encontrar em outras missões. Claro que você está em outro estado, né? Mas você quer pertencer à Gloriosa de toda forma. A Polícia Militar é uma só e nossa missão é servir e proteger. Espero que daqui a pouco você esteja também nessa missão tão honrosa. Beleza, meu querido? Tranquilo? Beijo no teu coração. Tamo juntasso e a gente se encontra daqui a pouco ou em outro momento ou em outra aula tratando sobre muito direito penal para a PMTO, tá bom? Cheiro, tamo junto. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!